Olá a todos, meu nome é Gabriel Belo, sou graduado em Engenharia Florestal pela UFPR e através do projeto do SGA, Seção de Gestão Ambiental da UFPR, através da supervisão da Elisa Camargo e professor orientador Alexandre Fransatetto, venho aqui abordar um pouco do assunto de gerenciamento de resíduos em áreas rurais. Uma breve introdução, então, sobre o público-alvo, que será os alunos, os servidores e contratados. Vamos abordar também alguns conceitos e legislação ambiental sobre resíduos rurais. Vou abordar também sobre o sistema agro-silvopastoril e também, por fim, algumas orientações à destinação correta desses RASPs. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, os PNRS, através da Lei de 12.305 de 2010, ele define o que é um resíduo sólido, sendo como um material, a substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas, cuja destinação final ela se propõe a proceder ou está obrigada a proceder nos estados sólidos ou semissólidos, bem como gases contidos em recipientes líquidos, cujas particularidades elas tornam inviável o seu lançamento na rede de esgoto ou corpos d'água, exigindo mais do que a tecnologia tem disponível. O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o PGRS, ele é um instrumento do PNRS e também ele é uma parte do licenciamento, do processo de licenciamento ambiental. E ele apresenta e especifica os procedimentos operacionais relativos às etapas de gerenciamento dos resíduos sólidos. E também ele é de responsabilidade do gerador. Então, os principais objetivos do PGRS então são, minimalizar a geração de resíduos, proteger os trabalhadores, a saúde pública, os recursos naturais do meio ambiente e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro e correto. Aqui, temos um breve etapa, do como é um PGRS. Primeiro se faz a identificação, logo após a segregação, faz o tratamento prévio desse material, faz o acondicionamento, faz um transporte interno e o armazenamento interno também. Logo após vem a coleta externa e o transporte externo, o tratamento e a destinação final desse resíduo. Os tipos de resíduo agora que eu vou abordar, eles que são gerados nas áreas rurais, segundo a classificação da NBR-ABNT 10.004 de 2004, divide em duas classes e na segunda classe ela é subdividida, Então a classe 1 ali, como podemos ver, são os perigosos, que são os defensivos agrícolas, como combustíveis também, óleos e lubrificantes, fertilizantes industriais, e a classe 2A, que são não perigosos inertes, são os orgânicos de origem animal e os de origem vegetal. E o 2B são os não perigosos inertes, que são os plásticos, as embalagens e os lixos domésticos. Vamos falar agora um pouquinho sobre os impactos ambientais dos resíduos, Então, o que eles podem causar, e os impactos são, alta geração, quantitativa, causa um significativo impacto devido à grande quantidade produzida, o quanto de lixo e resíduo, a gente produz. A lenta degradabilidade, que em alguns casos a degradação do resíduo ele é muito demorado e assim ele amplifica, intensifica os impactos ao longo do tempo. E a geração de subprodutos nocivos, que é o que? Ele pode resultar na formação de subprodutos tóxicos, cumulativos ou difíceis de desvincular, de agregar impactos a mais ao ambiente. Agora, falando um pouco sobre os resíduos orgânicos, eles incorporam-se naturalmente no solo, por meio do ciclo da matéria orgânica. Só que essa geração em grande quantidade da matéria orgânica pode causar impactos também ambientais no solo, na água e até mesmo no ar. Como, por exemplo, a pecuária intensiva, com alta taxa de dejetos animais e carcaças,
agricultura e silvicultura, né, com uma alta taxa de matéria vegetal. E algumas técnicas de tratamento para isso, ela se dá através da biodigestão, que é uma reação anaeróbica, e a compostagem em larga escala, que é por reação aeróbica. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a compostagem. Aqui nessa imagem podemos ver o ciclo da matéria orgânica. Então, a compostagem ela é uma técnica de decomposição dos resíduos de animais e vegetais, que nem eu falei aqui agora, né, os resíduos orgânicos, formados ao final de um composto que pode ser usado como adubo e recuperando nutrientes e enriquecendo o solo. A compostagem em larga escala, né? Então, os tipos de compostagem industrial mais comuns e os que são utilizados são a leira, nessa primeira imagem, e também o reator de compostagem, que são sistemas fechados, e o sistema em leira são sistemas abertos. Eu vou falar agora um pouquinho específico de cada um agora, né? Começando pela leira de compostagem. Ela é um sistema, que nem eu falei, aberto de compostagem e ela forma uma pilha, um monte de resíduos orgânicos, geralmente retangular, como podemos ver aqui na imagem. E essa reação, essa aeração da leira pode ser feita a partir da forma que ela é construída ou a partir do seu revolvimento. A compostagem com revolvimento de leiras, ela pode ser feita manualmente ou com auxílio de máquinas especializadas. Nesse método, o material ele é revolvido para que seja aerado e para proporcionar uniformidade na decomposição dos resíduos orgânicos. Compostagem em leiras estáticas. Esse método, ela dispensa o revolvimento, pois as leiras são construídas em forma a permitir a sua ventilação de forma natural, podendo sim ser divididas em leiras estáticas com aeração passiva e em leiras estáticas com aeração forçada, a depender da estrutura utilizada para permitir a entrada do oxigênio. O reator de compostagem. Ele é um sistema de alta eficiência e um sistema fechado, no qual os parâmetros da compostagem são constantemente controlados. Nesse sistema são utilizados biofiltros para eliminar os odores. Por conta dessas características, o reator de compostagem pode ser utilizado para o tratamento de lodos, de esgoto e resíduos contaminados com compostos orgânicos. O biodigestor. O biodigestor é um sistema que dispõe da matéria orgânica, resultando na produção de biogás e biofertilizante. As vantagens que se tem na utilização de biodigestores, que podem ser levados em consideração, são o baixo custo operacional e de implantação. Vou falar agora de alguns modelos de biodigestores. Vou começar pelo modelo indiano, que ele é característico por possuir pressão de operação constante. Isso significa o quê? Que o volume desse gás produzido não é consumido de imediato e faz o gasômetro tender a se deslocar verticalmente, aumentando o volume do mesmo e mantendo a pressão no seu interior. O biodigestor de modelo chinês, o seu funcionamento é com base no princípio da prensa hidráulica, ocorrendo então aumentos de pressão em seu interior devido ao acúmulo do biogás, resultando em deslocamento de efluentes da câmara de fermentação para a caixa de saída no sentido contrário, quando ocorre a descompressão. O modelo canadense de biodigestor, ele se diferencia pelo fato de ser o tipo horizontal, apresentando uma caixa de carga feita em alvenaria e com uma largura maior e profundidade do que a profundidade, possuindo então uma área maior de exposição ao sol, resultando em uma grande produção de biogás e também evitando o entupimento. Vou falar agora um pouco sobre o produto da biodigestão, que primeiro vem, né, da matéria-prima, depois temos a fermentação de forma anaeróbica, gerando biogás, vendo logo em seguida o tratamento, que seria a remoção de poeira, umidade e enxofre, e depois, logo disso, temos as estações geradoras de eletricidade, as caldeiras e as plantas cogeração.
Depois disso, também podemos ter ali em sequência do tratamento, o tratamento adicional, que seria a remoção de CO2, podendo fazer então o biometano, né, que pode ser um biocombustível ou de rede de gás natural, né, e também podendo ser outros produtos, como gás comprimido, células de combustível móveis, a CH4 e a produção de H2. Vou abordar agora algumas principais aplicações do biogás, que seria a geração de energia elétrica através da queima em motogeradores, fabricação de biometano após a remoção do CO2 e contaminantes para a substituição desse gás natural, incluindo o uso veicular e como o gás de cozinha. A utilização de resíduos como fertilizantes, né, contribuindo para práticas agrícolas sustentáveis, e a produção de energia térmica, né, especialmente relevante em pequenas e médias propriedades rurais, em que o biogás é queimado para gerar energia térmica para o uso próprio. Os impactos positivos do biogás. Um deles é a pegada negativa de carbono, de baixa emissão e mitigador da poluição gerada pelos resíduos não aproveitados, a transformação de poluentes em fontes de energia, como converter o metano que seria liberado na natureza em uma valiosa fonte de energia, e contribuição para a segurança energética, que seria na produção agrícola reduzir as dificuldades no atendimento da demanda por energia elétrica em áreas rurais remotas. Vamos abordar agora um pouquinho sobre os agrotóxicos. E na Lei de número 7.802, de 1989, ela, no seu artigo 2º, ela define o que seria um agrotóxico, né? Sendo os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de produção, armazenamento, beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas e de outros ecossistemas, também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora e da fauna, a fim de eh, preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Agora que temos já a definição do que é um agrotóxico, vou falar um pouco sobre a classificação toxicológica. Ela é dividida em 6 classes, sendo a primeira extremamente tóxico, que sua cor é vermelha, a faixa de cor. A segunda categoria sendo altamente tóxica, também sendo vermelho. Terceira categoria, moderadamente tóxico, com a sua cor amarela. A quarta categoria, pouco tóxico, com azul. E improvável de causar dano agudo, azul. E a sua sexta classificação seria de não classificado, que é sem símbolo e sem advertência, numa cor verde. Agora eu vou seguir com algumas orientações para a destinação dos agrotóxicos. E no Brasil, a destinação final desses resíduos dos agrotóxicos é regulamentada por várias leis e normativas. Algumas das principais leis e regulamentos se baseiam na destinação adequada desses resíduos de agrotóxicos, incluindo a Lei de número 7.802, de 89, que é a lei que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, importação e exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação e o controle e inspeção e a fiscalização desses agrotóxicos e seus componentes e afins. Também temos a instrução normativa do MAPA, de número 2 de 2008, que ela define, ela regulamenta o destino final de embalagens vazias desses agrotóxicos. Também temos a norma da ABNT NBR 16.754, que estabelece procedimentos para o descarte desses resíduos químicos gerados no campo após o uso dos agrotóxicos. Ela oferece também orientações detalhadas sobre o acondicionamento, transporte e disposição final desses resíduos. Temos também o CONAMA 465 de 2014, que esta resolução do Conselho, ela estabelece critérios e procedimentos para o gerenciamento ambientalmente adequado de embalagens vazias de agrotóxicos, visando reduzir o impacto ambiental negativo. E temos legislações estaduais e municipais.
Além das regulamentações federais, como eu já citei algumas aqui, alguns estados e municípios podem ter as legislações específicas relacionadas à destinação final de resíduos agrotóxicos, complementando as normas federais. Seguindo para as orientações de destinação finais, vou falar algumas sobre os resíduos orgânicos. Temos a compostagem, como eu já falei, né, anteriormente, que são restos de plantas, folhas, palhas, esterco animal, que pode ser usado, produzido para adubo orgânico. Também temos a biomassa para energia. Alguns resíduos agrícolas, como cascas de árvores e restos de cultura, podem ser utilizados para a produção de energia térmica e elétrica. Também temos a produção de cobertura de solo. Uso restos de planta como cobertura morta para proteger o solo e controlar o crescimento de ervas daninhas. Agora eu vou falar sobre os resíduos inorgânicos. Temos a reciclagem, que é materiais como embalagens plásticas, papelão e materiais que podem ser reciclados. Separe esses materiais e encaminhe em centros de reciclagens locais. E o descarte adequado, que são resíduos inorgânicos que não podem ser reciclados ou reutilizados, devem ter o descarte corretamente em lixeiras apropriadas ou centros de coleta de resíduos. Agora eu vou falar um pouco sobre o ciclo da logística reversa, onde tudo começa aqui com o comerciante comprando o seu produto, né, passando para o seu consumidor, o profissional que aplica esse defensivo. Após esse defensivo ser aplicado, tem que ser feita a tríplice lavagem da embalagem e depois mandado para devolução ou descarte no local indicado nas notas fiscais, onde é feita a triagem e consolidação dessa embalagem, que é mandado para a indústria da reciclagem, onde é feito RPC e o PAD, né, dessas resinas, e mandado para o fabricante, onde sim o fabricante faz uma nova embalagem e manda de volta para o comércio. Agora um pouco sobre os procedimentos para a entrega dessas embalagens, né, dos agrotóxicos. Os locais de entrega devem fornecer o comprovante de recebimento. Eles devem possuir instalações apropriadas para o armazenamento temporário e também essas empresas registradas como produtoras e distribuidoras são responsáveis pela coleta e destino final dessas embalagens. Requisitos para locais de atividades com embalagens vazias. Os locais destinados a atividades, né, com essas embalagens vazias de produtos químicos ou seus componentes ou até similares, bem como produtos não utilizados ou impróprios, eles devem obter licenças ambientais conforme exigido. A responsabilidade na importação dos produtos. Quando o produto não é fabricado no país, como por exemplo o Brasil, a pessoa física ou jurídica responsável pela importação, ela assume a responsabilidade pela disposição de acordo com a legislação vigente. A disposição responsável das embalagens e resíduos agrícolas, ela deve seguir as orientações técnicas na bula ou em materiais informativos adicionais durante a aquisição do produto. Os consumidores também são orientados a devolver as embalagens, as tampas e resíduos químicos aos estabelecimentos comerciais indicados na nota fiscal, para garantir uma destinação ambientalmente responsável. O procedimento prévio à devolução por agricultores é de responsabilidade dos agricultores e também é de responsabilidade de realizar uma tríplice lavagem dessas embalagens no campo e armazená-las temporariamente para posterior entrega na unidade de recebimento designada. É importante lembrar, primeiro, sempre da segurança, usando os equipamentos de proteção pessoal e siga as instruções de segurança. Logo depois, as normas locais. Verifique as regulamentações locais sobre o descarte dos resíduos agrícolas para a destinação correta. E, por fim, a redução na fonte. Adote práticas para reduzir a quantidade de resíduos gerados, como compras conscientes e o uso eficiente desses insumos. Importante também a conscientização. Eduque a equipe da propriedade da fazenda sobre a importância do manejo adequado desses resíduos e a conformidade das suas normas. Também o monitoramento. Avalie regularmente as práticas de manejo de resíduos e faça ajustes necessários. E também
um dos mais importantes, o apoio técnico. Em caso de dúvidas sobre como lidar com esses resíduos específicos, consulte especialistas locais em resíduos agrícolas ou órgãos regulamentadores. Você sabia disso? Que no Brasil recicla 94% das embalagens de defensivo agrícola do mercado. E o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias é o responsável por integrar toda a cadeia agrícola, desde os fabricantes dos produtos até os agricultores, por meio do sistema de campo limpo, garantindo um destino final ambientalmente correto de quase todas as embalagens plásticas primárias comercializadas. O sistema agro-silvopastoril. O objetivo dele é melhorar o aproveitamento dos recursos naturais e a produção de alimentos, combinando espécies florestais, árvores e outras espécies perenes lenhosas, a cultura agrícola e a pecuária, com benefícios como a conservação ambiental, aumento da produtividade agrícola, o conforto e maior produção animal e melhor qualidade de vida. E por aqui ficamos. Muito obrigado a todos por terem escutado. E lembrando que este é um trabalho em construção coletiva. E aqui eu deixo algumas referências usado para este trabalho. Caso queira mais informações, pode entrar em contato. Muito obrigado.